Sejam bem-vindos ao canal Raio X da Cidadania. Para quem não me conhece, meu nome é Renine Fernandes, sou advogada no Brasil, em Portugal e também no Conselho de Advogados da União Europeia. O objetivo do nosso canal é trazer informações sobre dupla cidadania e também conectar histórias de famílias que foram transformadas ao conquistar a dupla cidadania. Então, nesse momento, não esqueça de curtir o nosso vídeo e também de compartilhar com quem você saiba que tem interesse nesse assunto. Hoje nós estamos no terceiro bloco, do bloco de 1 de 3, tá? Estamos no terceiro bloco para falar sobre as alterações da Lei da Nacionalidade Portuguesa que estão por vir. Então, se você ainda não assistiu os outros blocos, pause esse vídeo, volta no bloco 1 e no bloco 2, que eles são muito importantes também. Vou fazer uma recapitulação, tá, com vocês. O bloco 1, nós falamos sobre as linhas gerais da nacionalidade, das alterações que estão por vir da nacionalidade portuguesa. Tá? Falamos da proposta do governo, falamos um pouquinho de como que é o funcionamento, não é? Do processo, até a gente ter o texto que vai ser votado ainda em plenário, nós ainda não temos a data, tá? Mas teremos em breve. E também falamos sobre as audições, falamos sobre a intenção do governo, falamos também sobre estatísticas. Então, não deixe de conferir o bloco 1. No bloco 2, o nosso foco foi falar sobre os impactos que vai ter na nacionalidade derivada, que é a naturalização. Os impactos para os cônjuges, para os descendentes, sem limite de geração. É importante frisar isso, que a partir da alteração vai passar a ter limite de geração. Falamos também sobre os residentes, tá bem? Então não deixe de conferir também o bloco 2, que está muito mais voltado para a naturalização. E agora, no bloco 3, nós vamos falar dos impactos, não é? Sobre a nacionalidade originária, que também vai ter impacto. Principalmente para quem? Quem vão ser os principais afetados? Vamos lá. Eu vou abrir aqui, eu estou aqui, inclusive, eu vou aproveitar, vou dar um refresh aqui na minha página do Parlamento, tá, gente? É importante que todas as informações que eu trago aqui para vocês, elas são diretas da fonte do Parlamento, ok? Vamos ver se tem alguma novidade. Quando eu fiz um refresh na página no primeiro vídeo, estava gravando o bloco 1, a gente teve uma alteração aqui, que eu até coloquei para vocês. Não temos nada de novo por enquanto. Que a todo momento a gente pode ter informações aqui adicionadas aqui na página, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o seguinte. Nós vamos falar principalmente do impacto para os filhos de estrangeiros nascidos em território nacional. Esse é o grande impacto da nacionalidade originária, tá bem? Nós temos o seguinte, isso foi colocado tanto pelo governo quanto pelo partido Chega e depois pelo bloco de esquerda, tá? O bloco de esquerda, ele propôs que todos os nascidos em território nacional são portugueses de origem, ponto. Independente, sem qualquer critério, tá? Nasceu em território nacional, é português de origem. Agora, o governo, ele está propondo o seguinte, que os filhos de estrangeiros nascidos em território nacional, tá bem? Eles precisam declarar que querem ser portugueses. Esse é um ponto relevante, porque hoje não é necessária essa declaração, isso é automático, tá? E também é necessário que um dos pais tenha, no mínimo, 3 anos de autorização de residência válida. Agora, nós temos o Chega, que apresenta o seguinte. O que o Chega nos apresenta? Ele apresenta que os filhos de estrangeiros nascidos em território nacional, quem tem CPLP, precisa de autorização, quem é CPLP, né, precisa de autorização de residência de no mínimo 6 anos de residência legal em território nacional.
E quem não é CPLP, 10 anos, tá? Então, esse é o grande impacto que vai ter para a nacionalidade originária. É importante a gente colocar isso, porque como que é hoje, né? Mas, doutora, como que é hoje? Hoje, se você tem um filho que nasce em território nacional, você que é estrangeiro, né? Você que ainda não tem a nacionalidade portuguesa, tem um filho em território nacional. Se você está aqui há pelo menos um ano, independentemente se você tem autorização de residência ou não, o seu filho automaticamente é português. Então, essa nacionalidade originária automática, pela proposta do governo, ela vai deixar de existir, tá? Mas o governo é mais flexível em relação ao tempo. O governo propõe, no mínimo, 3 anos de autorização de residência. Já o partido do Chega, ele restringe mais isso, tá? 6 anos para quem é CPLP e 10 anos para quem não é CPLP. E agora vamos para o impacto nos filhos, né? Filhos de quem é de pais portugueses, isso não tem nenhum impacto, ok? E nós temos sim impacto nos netos, tá? Os netos continuam a ter o direito, mas nós temos um impacto em relação aos requisitos. O que ocorre? Tanto o Chega quanto o governo propõem mais requisitos. Hoje nós temos um dos requisitos, não é? Que muitos, principalmente nós brasileiros, nós não temos atenção, porque nós somos de país CPLP. Para quem não sabe o que é CPLP, é comunidade de países de língua portuguesa, tá? Então, assim, um dos requisitos é a língua portuguesa, e ele, além da língua portuguesa, porque assim, vamos lá, gente, pode ter um neto de português que nasceu nos Estados Unidos, por exemplo, né? Enfim, então esse neto, ele precisa falar português, tá? Ele precisa ter um teste, um certificado de que ele tem conhecimento da língua portuguesa, tá? Quando a gente protocola o pedido, a gente tem que apresentar esse comprovativo. Agora, além disso, temos mais requisitos que vão ser exigidos. Por exemplo, um teste nacional de integração e cidadania, é o que o partido Chega está propondo, e o governo está propondo um teste, né, uma prova, ele não especifica bem, é por isso que muitas das vezes a gente precisa do regulamento para direitos e deveres inerentes à nacionalidade portuguesa, conhecimento, né, de direitos e deveres inerentes à nacionalidade portuguesa e à organização do Estado português, e mais uma declaração solene de adesão aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático Português, tá? Essa é a proposta do governo, acrescentando, né, mais requisitos para os netos. E o que isso implica, gente? Porque muitas das vezes o regulamento, né, da nacionalidade portuguesa, que era para poder vir ser apresentado dentro de 90 dias, e muitas das vezes isso não acontece. Então, é onde nós ficamos aí num lapso temporal, e onde também ocorre às vezes, aquela impressão de uma alta demanda de pedidos de nacionalidade, porque as pessoas ficam aquele período sem protocolar o pedido, porque ainda não tem um regulamento orientando e dizendo o que é necessário, e aí quando sai o regulamento tem aquela enxurrada de pedidos, tá? Isso também é um dos motivos. Mas voltem lá no bloco 1, que eu falo bastante sobre essa questão. Eu vou falar um pouquinho ainda disso no final. Vamos lá, a gente também tem os filhos reconhecidos na maioridade. A gente não tem uma alteração significativa, tá? Foi só um ajuste do texto. É importante aqui, os filhos reconhecidos na maioridade, que é o famoso, para quem não conhece, é o famoso artigo 14, a famosa inconstitucionalidade do artigo 14. A gente tem muitos debates sobre isso ainda continua, né, a ser debatido, porque
Isso não foi totalmente, vamos dizer assim, sanado, tá? Na última alteração que a gente teve. Mas por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você tem o reconhecimento da sentença estrangeira, tá? Independente do país que foi, tá? E independente de quando que foi, é necessário reconhecer a sentença estrangeira aqui em Portugal, do reconhecimento dessa paternidade ou até mesmo maternidade, pode ser que aconteça. Ou seja, do estabelecimento da filiação na maioridade, tá bem? Então, é necessário fazer o reconhecimento aqui em Portugal. A partir do reconhecimento aqui em Portugal, o filho do português, ele tem até 3 anos para poder pedir a nacionalidade portuguesa dele, tá? Então, isso é muito importante. E isso é o que está na lei, ok? Então, tenham bastante atenção, filhos de portugueses que foram reconhecidos na maioridade. Por exemplo, tem muitos filhos que também foram reconhecidos por escritura pública. É necessário fazer a via judicial, muitas das vezes, a gente tem de analisar o caso em concreto, tá? Dependendo do caso, pode ser necessário fazer o reconhecimento na via judicial para poder fazer depois, fazer como se fosse um atestado, né? Atestar isso na via judicial no Brasil ou em outro país, depende do país, tá, gente? A gente tem que. Não vou entrar muito nesse mérito aqui, não, porque aí é mais detalhe de análise do caso em concreto. Mas temos de ter atenção, tá bem? É importante os filhos de portugueses reconhecidos na maioridade não perderem esse time, tá bem? Isso que é muito importante para vocês. Nós temos vários casos aqui no escritório que a pessoa não sabia que tinha prazo. Pois. Vamos ver mais o que? E aqui a gente tem até uma boa notícia em relação aos filhos adotivos e também. Deixa eu abrir aqui o texto, porque não é só os filhos adotivos, mas também a aquisição da nacionalidade, a naturalização, né, para os menores também dos pais que são portugueses por naturalização. Ambas as situações, o governo está propondo que o pedido possa ser feito mediante declaração. Isso é uma benesse, não é? É algo muito bom, porque isso é um outro caminho que nós temos para solicitar a nacionalidade portuguesa, que é mais ágil, vamos dizer assim, é mais rápido. Porque o que a gente tem hoje, né, é importante a gente colocar essa situação também, são processos que, cada vez que passa, estão demorando mais, né? Eu vou falar um pouquinho agora também sobre, no dia da audição, no dia 11 de setembro, eu estive lá presente, não é, pessoalmente, então pude ouvir, né, o presidente. Uma das audições foi do presidente do IRN, do Instituto do Registro e Notariado, tá? Que é quem coordena, né, as conservatórias. Ele colocou as dificuldades que o IRN está tendo na implantação do sistema, porque desde 2023 que eles estão implantando um sistema, não só para os advogados, não é? Nós temos uma plataforma específica para nós, para podermos protocolar os pedidos de nacionalidade, mas também os procedimentos internos deles, né? Em termos da nacionalidade, existe uma nova plataforma que sempre tem problemas. Sim, já estamos em 2025 e continua tendo problemas. Eles colocaram essas dificuldades e também colocaram uma questão bastante interessante, que é o seguinte, que tem muitos processos, e aí vem a importância de você ter um profissional habilitado, né, acompanhando o seu processo de nacionalidade, desde o início, gente, não é somente depois que você coloca lá o pedido, né, desde o preparo, porque isso poupa muito o tempo. Uma das coisas que o presidente colocou foi que os processos eles não são bem instruídos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a documentação ela não está de acordo com o que a lei solicita.
né? Então, assim, porque não é só a lei de nacionalidade, não é só o regulamento da lei da nacionalidade. Nós temos que olhar todo o lapso temporal daquela linha genealógica e verificar tudo que é necessário, tá? Para aquele caso em concreto. Então, quando a gente tem um processo que ele não está bem instruído, o que ocorre? Fica aquele vai e vem, né? Fica aquele vai e vem de exigências e que, por muitas das vezes, leva ao indeferimento, tá? Vale a pena a gente também relembrar aqui nesse bloco o que motivou o governo, né, a propor essas alterações da lei da nacionalidade. O governo, ele coloca para nós que aumentou, né, demasiadamente o número de pedidos de nacionalidade, principalmente da naturalização, tá? Em contrapartida, não há um aumento expressivo do número de pedidos dos filhos de portugueses. Então, isso é o que o governo declara que está sendo motivado por esse fator para poder pedir a alteração da lei de nacionalidade, né? Porque eles têm a intenção de ter mais nacionais originários do que derivados, certo? Mas eu vou colocar novamente a pergunta que eu coloquei nos outros blocos, em virtude dos dados estatísticos que estão disponíveis, tá? Na plataforma de transparência da Justiça, só tem um gráfico que está atualizado em relação à nacionalidade, que são dos pedidos de nacionalidade por ano dos últimos 10 anos. A gente tem os pedidos protocolados, os deferidos, os indeferidos e os pendentes. E o que nós observamos, bem, para quem não sabe, eu olho muito números, né? Para quem não sabe, a minha formação primeira é de engenheira civil. Né, eu já falei em alguns momentos sobre a minha transição de carreira. Para quem não sabe, eu sou engenheira civil, então, gente, não tem como eu não olhar para os números, né? E aí, quando eu estava estudando, colocando todos os tópicos, né, do que eu ia falar com vocês, conversar com vocês hoje, eu me deparei, na verdade, eu já venho estudando esses números há algum tempo, tá? Já não é de hoje. Inclusive, esse foi um dos motivos, né, pelos quais nós resolvemos aqui no escritório iniciar as tratativas, né, de alguns casos irmos como alternativa para a via judicial, tá? É justo por isso, porque nós já vimos há muito tempo estudando essa questão, claro, com o que nos é fornecido, porque nós não temos todas as informações, tá? Nós só temos o que está na plataforma e o que sai muitas vezes nas entrevistas, não é? Nas mídias, enfim. Inclusive, eu fiz muitas anotações nesse sentido no dia da audição. O que eu reparo, não é? O que eu analiso, né? Em números, que os pedidos aumentaram ou acumularam. O que a gente observa é que os pedidos acumularam, ou seja, os pedidos estão acumulando a cada ano que passa e não aumentando o número de pedidos. Então, assim, fica essa pergunta aí para vocês, tá? Para quem não sabe, os processos de nacionalidade, a análise pela lei da nacionalidade, pelo regulamento da nacionalidade, né? Claro que isso em conjunto com o Código de Processo Administrativo, do Tribunal Administrativo e também do Administrativo, são dois códigos processuais que temos aqui. O prazo de análise, ele teria de ser mais ou menos em torno de 180 dias. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje processos que levam 3, 4 anos. Pois é, gente, é isso que está acontecendo, tá? Inclusive o de filho, que nós estamos em 2025, acredito que até 2023, mais ou menos, antes da plataforma, exatamente isso. Antes da plataforma, temos casos aqui no escritório de processos que a gente, de fato, de filho que protocolamos ali naquele limite ali, né? E
os processos de filho, eles estavam demorando cerca de 6, 8 meses, no máximo 1 ano, e hoje nós já temos processos de filho que estão caminhando para 2 anos, tá? Então, assim, cada vez mais isso aumenta e a resposta que nós temos, que essa é importante a gente falar sobre isso também, né? A resposta que nós temos do IRN ou da conservatória, né? O IRN é um instituto que coordena isso tudo. É que eles não têm funcionários suficientes, que eles têm problemas, estão com dificuldade no sistema e por aí vai, tá? Mas é claro, gente, isso você tem que sempre procurar o profissional responsável pelo seu processo, né? Para poder verificar como que tá o seu caso em concreto, tá? Então é isso, meu povo. Eu acredito que englobamos praticamente tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas. Claro, se vocês tiverem dúvida, gente, eu acho que eu esqueci de falar nisso nos outros vídeos. Me perdoem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá? Eu mesma vou responder pessoalmente. Enfim, sou sempre eu que respondo, tá bem? Eu acredito que falamos de tudo um pouco, claro, dos principais pontos, não é? Que esse era o objetivo, para vocês terem mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Nós não temos ainda a data prevista para essa votação, né? No parlamento. Posso até entrar aqui para verificar na agenda se tem alguma coisa. Eu tinha visto hoje pela manhã e não tínhamos nada. Vamos ver aqui quando que a gente vai ter plenário. Próximo plenário aqui é no dia 15 de outubro. Opa, peraí. Isso, é 15 de outubro. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada ainda. Não quer dizer que não possa vir a ter, tá, gente? Isso é bem de um dia para o outro. No dia 16, nós temos plenário, mas não é nada sobre nacionalidade. Dia 17 também tem plenário. Não tem nada sobre nacionalidade. Não. Aqui também não é nacionalidade. Dia 22 de outubro também temos plenário, não temos nada. Por enquanto, tá? De nacionalidade. Também não. Dia 23. Também não. É porque aqui a gente consegue ver, tá? A ordem do dia, tudo que vai ser discutido. Todas as propostas e projetos que vão ser discutidas. Pronto, por enquanto ainda não temos nada, tá? Isso é importante. Todos os dias eu verifico e levo essa informação para quem não me segue ainda no Instagram. Eu sempre levo essa informação atualizada no meu Instagram, tá? Renine Fernandes. Para quem não me segue lá. E não deixa, né, gente, de curtir o nosso canal, acompanhar o nosso canal e, claro, compartilhar com quem vocês acreditam que tenha interesse nas alterações na lei da nacionalidade, ou porque já tem o direito e ainda não protocolou o pedido, ou até já protocolou o seu pedido, né? Mas tem alguma dúvida, porque no momento as alterações ainda não estão valendo, isso é importante a gente colocar, e também elas passam a valer a partir do momento que a lei é promulgada, tá? Então a lei ainda nem foi votada, a gente ainda nem tem o texto final. Então tudo isso é importante a gente colocar aqui para vocês, tá bem? Muito obrigada. Não deixem de curtir o nosso canal.